para a câmera ou para você? Para a câmera. Primeiro minha primeira pergunta, eu queria saber qual a opinião do nosso consumo médio hoje é uma rendição nossa a modos de consumo que nós importamos à força da dilaceração da nossa identidade cultural. E isso está produzindo desequilíbrios estruturais no país muito graves, assim como também a réplica de manuais externos para a compreensão dos nossos problemas é também uma outra fissura na nossa identidade cultural gravíssima, na medida em que nós estamos perdendo o próprio olhar brasileiro sobre a vida brasileira. Praticamente hoje no Brasil não há um pensamento autônomo, um pensamento original que compreenda a nossa realidade. São coisas práticas. Vocês aqui, eu estou na Faculdade de Economia, por exemplo, os manuais de economia, eles falam claramente de que quando a demanda explode, você tem que entender qual parte dessa demanda é renda, fora dos ganhos de produtividade, e qual parte dessa demanda é agregada via crédito. Se há uma demanda explosiva com efeito inflacionário, então você pode dissuadir essa demanda agregada encarecendo o preço dela via juro alto. Isso é o que está no manual de economia. E nós estamos replicando com casca e tudo no Brasil. Só para você ter uma ideia, no Brasil nós estamos nesse momento com 30% de capacidade instalada ociosos, portanto você não tem hiato de produto, não tem uma demanda maior do que a oferta, e no Brasil, nós por 35 anos de inflação, que nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, nós desenvolvemos um modo absolutamente peculiar que os economistas brasileiros precisam entender, para além da literatura internacional, que é a Casas Bahia e o Ricardo Eletro não serem lojas de eletrodoméstico, são na verdade bancos. E a população não está interessada se o custo do crédito é alto, ela quer saber só se a prestação cabe no bolso dela, e ela tem essa aspiração, também por invasão da identidade cultural brasileira, tem uma aspiração de consumo que é igual à aspiração de consumo globalizada pela propaganda. Este é o intangível, né? O tangível é que, se você não tomar um susto, hoje a indústria de audiovisual americana já tem uma expressão maior em relação ao PIB norte-americano do que a indústria convencional. Ou seja, o céu é o limite para um país com as vitalidades culturais, as diversidades culturais que nós temos, de apostar numa economia pós-industrial, numa estética, numa produção cultural, lato sensu, em que entra desde vamos dizer, das expressões de vanguarda, das artes plásticas, das artes cênicas, etc., etc., até a nossa gastronomia, nosso modo de vestir, nosso modo de calçar, que são, lato sensu, a expressão de cultura. Bacana. A minha segunda pergunta é, considerando a crise ou a tragédia, como o senhor mesmo disse numa entrevista recente à Carta Capital, essa crise política, tragédia política em que a gente passa, como o senhor considera o papel das campanhas publicitárias para transformar as expectativas dos agentes, considerando assim, levando assim a um impacto real na economia? Essa é uma pergunta muito instigante, na medida em que ela colide com uma convicção primicial a um democrata. O democrata precisa acreditar que o povo é capaz de discernir, né, o seu próprio destino, o seu próprio interesse, e nem sempre isso é assim. A gente sabe que nem sempre isso é assim. Portanto, é preciso ter clareza de uma coisa. Primeiro, nada substitui um cidadão informado, politizado, crítico, diante da realidade, e não há atalho, não há instituição, não há engenhoca institucional que resolva essa contradição. Nosso povo, nesse caso, é vítima, porque o povo brasileiro, por regra convictivo, se sente diante do poder, diante das estruturas inerentes ao poder, a publicidade é uma delas, meio como objeto ou cliente. E essas duas não são as atitudes corretas para uma cidadania. De maneira que é preciso conviver uma contradição de que há uma publicidade manipuladora com a ideia de que o cidadão, no limite, será capaz de se libertar disso. Agora, a gente quer pegar um capitão material civil. Dada aquela conversa que a gente teve no aeroporto ainda de manhã sobre a situação das universidades estaduais, os ataques que a educação pública do Paraná vem sofrendo, o senhor tem acompanhado isso, mesmo que de longe? O senhor tem a dizer para a gente sobre isso, uma saída, como que a gente deve agir, como o movimento estudantil deve atuar a partir disso? Eu tenho tido notícia como brasileiro, preocupado com a questão da educação no Brasil, do que tem acontecido por aí afora. Recentemente visitei a UERJ no Rio de Janeiro, que talvez seja a situação mais criminosa de todas, mas também chegando aqui no Paraná, estou aqui na Universidade de Maringá, Universidade Estadual,
E as notícias de corte de até 1/3 dos custeios me chocam profundamente, na medida em que os custos de processar um ensino que preste, eles estão incrementando, estão aumentando. Materiais, reagentes, enfim, são todos sensíveis a câmbio, tensionam os custos de manutenção da universidade, e o que nós estamos ouvindo falar é desse corte absolutamente selvagem. Essas coisas elas só se resolvem com muita luta organizada, com muita consciência, e os governantes só têm uma coisa, é o desgaste das suas imagens junto à opinião pública. De maneira que não recomendo violência a ninguém, mas é preciso esquentar os protestos. É preciso envolver a comunidade, pedagogizar isso, ensinar para o povo a extensão do mal que é você desmontar uma instituição de ensino superior, ou pelo menos impedi-la de desenvolver o seu melhor potencial, por ordem de qualquer coisa, por pretexto seja do que for. E só para a gente poder finalizar, dado que movimentos que são reacionários, que são contra o progresso, movimentos que não são progressistas de juventude, têm crescido constantemente no Brasil, como que a gente pode fazer para que os jovens que estão interessados em começar a integrar grupos políticos, grupos que tentam politizar os jovens, como eles vão poder, como eles podem atuar para que a juventude tenha um senso crítico mais apurado em relação a isso? Não se assustem com isso, né? Jovens, crítico-reacionários, crítico-conservadores, sempre nos ouvem em todos os rincões do mundo e em todas as expressões do Brasil. Quando a gente estava lutando pela retomada da democracia no Brasil, por exemplo, você teve o comando de caça aos comunistas, que era uma coisa violenta, criada na Universidade Mackenzie, em São Paulo, em que houve conflitos físicos e atentados, etc. De maneira que não temos que nos assustar em nada. O que aconteceu agora, que parece a vocês que está crescendo e não está, é que ao decepcionar extensas frações da juventude brasileira, o PT deu, vamos dizer, cabimento a essa turma sair do armário, né, para usar assim uma expressão. Então essa turma sai do armário na medida em que imagina que o ideário progressista está desmoralizado porque parte do PT se desmoralizou. Ora, isso é uma bobagem absolutamente inominável, porque o ideal superior de igualdade, de superação da injustiça, de solidariedade aos mais frágeis, é uma ideia que está no coração de todo ser humano civicamente sadio, né? Não é possível ser feliz a uma pessoa que não seja não tenha um bloco de pedra no lugar do coração, vendo a desigualdade, a miséria, a pobreza, a violência, a droga, todo esse tipo de sequela sobre uma população amplamente majoritária num país como o nosso. Portanto, a esmagadora maioria dos jovens tem no coração, não precisa de nenhum partido político querer manipular isso, o sentimento superior de solidariedade progressista. Agora, vamos entender o que é este reaçazinho. Esse menininho, essa menininha, eles, na verdade, são pessoas desestruturadas em casa, afetivamente. É uma tese que eu tenho e eu falo com muito respeito. O Brasil e o mundo, né, está destruindo a estrutura familiar. Os pais são figuras ausentes, portanto, aquelas referências de autoridade paterna, ou seja, uma autoridade respeitável, elas não existem mais. A mãe constantemente é obrigada a trabalhar fora e essas pessoas são criadas sozinhas e tal, então elas sentem uma falta de autoridade que extrapola para o autoritarismo. E também são pessoas que se sentem um certo nada existencial, muito doído no peito, um nada existencial. Então elas precisam criar categorias de coisas inferiores para que ela possa sair desse nada existencial, né, se dando valor em cima daquelas categorias. Então são os negros, os homossexuais, enfim, os comunistas. Então eles criam essas categorias porque o nada existencial doído que eles trazem no peito precisam dessas categorias para que ela não se sinta tão nada assim. Paciência com isso e mostrar que é possível ter autoridade, é possível ter superação desse nada existencial por outro tipo de valores que não seja aderindo a posições toscas, vesgas e muitas vezes inumanas e selvagens. Considerando que amanhã haverá uma greve geral no estado do Paraná, uma luta das universidades estaduais, das instituições estaduais de ensino,
Jogo rápido. Uma mensagem para o Beto Richa. Governador, se lembre do seu pai, que está falando aqui, é um velho amigo dele, grande brasileiro, a quem os brasileiros devemos tanto. Ele não deveria estar muito feliz com esse seu reacionarismo, com esse seu conservadorismo, e mais do que isso, com essa sua agenda anti-povo, anti-gente, que caracteriza, infelizmente, a fraude que se transformou o seu partido. Ainda é tempo de se reconciliar com a gente paranaense. Muito bom. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito.